Olá pessoal, aqui é o Renato Haddad e o objetivo deste vídeo será mostrar o seguinte: como nós temos o controller chamado Products Controller e automaticamente tem a respectiva view, essa view de produtos chamada Index, então vamos executar aqui, dar um F5 para executar o projeto. Essa view de Index, ela exibe uma lista comum, né? Olha aqui, ó, produtos, tem um grid, aparentemente é um grid, né? Mas na verdade não é um grid, tá vendo? Tem essa listagem com todos os produtos aqui, onde você não tem acesso a nada em termos de modificação. Dá um double click aqui no Index e vamos ver nessa listagem o que ela tem na verdade. Ela retorna um enumerable de produtos, correto? Tá aqui ó, uma lista de produtos. Ele tem aqui um link para um novo e aqui ele tem um header do título da tabela e faz um for each para cada item do elemento. Ele cria uma TD para cada uma das linhas. Tá? Então, basicamente, esse grid aqui é o que ele oferece, no máximo, é o que ele oferece para que possamos fazer a exibição dos dados. Então, eu vou pegar isso tudo, ó, Ctrl KC para comentar. E agora, deixa comentado isso aí, não vou mexer mais nada. Agora nós vamos aprender o que nós podemos fazer para trabalhar com os dados do grid. Então nós vamos criar um grid em si, tá? Como é que eu crio um grid? Primeira coisa, ó, vamos declarar aqui no Razor um grid. Então ó, vou chamar de var, vou chamar de grid uma variável igual a new. Tem um tal de web grid. Esse web grid ele tem vários parâmetros. Um dos parâmetros é o que a gente chama de source. Quem é o source? Source é um model. Esse model, na verdade, vem da onde? Bom, peraí. Vamos pensar o seguinte. Se a minha lista retorna um enumerable de produtos e tem aqui o @model, eu tenho acesso ao model. Então, eu pego o model, falo que a fonte do meu web grid é o model e pronto. Só isso? Tudo bem, então vamos lá, vou pensar da seguinte maneira. Aqui no layout, eu vou desenhar uma div e vou chamá-la de grid. Tá. Dentro dessa div, eu vou simplesmente falar o seguinte, @grid. E aqui eu vou informar para ele getHTML. Opa, getHTML. Só isso? Vamos ver então o resultado disso aí. Tá? Ctrl S. Quando você for executar, vamos lá em produtos. Deixa ele carregar, vai abrir a aplicação. Quando você clicar em produtos, olha que coisa mais linda. Ele tem aqui todas as colunas, né, da entidade produtos e já coloca a paginação automática. Isso aqui é automática a paginação. Já coloca também a possibilidade de você colocar em ordem crescente ou decrescente a lista de produtos ou qualquer uma das colunas, tá? Isso já está embutido no código, tá? Então vamos dar um stop aqui, ó. Então presta atenção no seguinte, se eu te passar uma fonte de dados na primeira linha e você chumba ela no source do WebGrid, basta você referenciar grid.getHTML, você já tem acesso a toda a sua fonte e ao grid em si. Bom, vamos continuar aqui, ó. Vamos customizar o grid. Por exemplo, quando eu coloco aqui, ó, vírgula, vamos dar Enter, eu vou colocar uma propriedade chamada rows per page. Quantas linhas por página você quer? Eu quero 10 linhas. Tá. Opa, 10 linhas, 2 pontos, 10. Muito bem. Agora eu vou falar para ele o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, ó, duas opções. Quem sort? Pode fazer um sort? O sort é ordenar, né? Sim, pode fazer um sort. Tá, mas uma vez feito o sort, eu poderia definir o quê? Um valor default. Default sort igual a... E aí eu passo para ele, aqui no 2 pontos, peraí, aqui é sort, 2 pontos, e aqui eu passo qual é o campo, product name, que eu sei que é o campo da minha fonte de dados, que contém quem? O campo que é o nome do produto. Tá? Bom, feito isso, são 10 registros por página e o quem sort. Tá, agora nós vamos fazer o seguinte.
pega esse get.html, vamos explorar um pouquinho o get.html. Primeira coisa, vamos colocar aqui ó, um table style, dois pontos, table style, dois pontos, grid. Tá, table style, dois pontos, grid. Aqui eu vou colocar vírgula. Quando eu coloco aqui ó, header style, dois pontos, eu posso definir para ele que o cabeçalho vai ter esse estilo. Tá? E posso também definir. Não, por enquanto tá feita a anotação. Por enquanto está ok. Aí eu vou definir algumas colunas para ele, né? Sendo que tais colunas eu vou definir a lista de colunas. Deixa eu só aproveitar aqui, ó, colocar mais uma funcionalidade no cabeçalho chamado canPage igual a true. CanPage equal true, né? Ou seja, pode paginar igual a sim, né? E 10 registros por página. O que mais? Então eu tenho aqui o table style, tenho o grid, tenho o header style. Bom, então vamos fazer um teste aqui. Ó. Tira essa vírgula, dá um F5, só para ver como é que fica o grid com estas web grid, com essas mudanças. Então, quando eu clico aqui em produtos, ele vai me colocar todas as colunas, porém eu tenho 10 registros por página. Né? Se eu colocar aqui, ó, rows per page, vamos colocar 5, Ctrl S, dá um refresh aqui, ó, aí ficam 5 registros por página. Né? Ele vai paginar e com quantidade de 5, tá ok? Se eu colocar aqui, ó, canPage equals false e o canSort equals igual a false, Ctrl S, dá um F5, ó, o cabeçalho das colunas não é possível você colocar em ordem crescente ou decrescente, como não tem paginação, ele exibe todos os produtos, tá? Então, basicamente, eu vou dar um Ctrl Z aqui nos dois, que é o que eu quero deixar tudo habilitado. Bom, aí vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar com as colunas agora. Bom, como é que eu defino colunas para ele? Eu tenho uma coleção, quando você coloca columns, dois pontos, você pode colocar grid.columns, tem column name, columns. Vamos pegar aqui ó, columns, quais são as colunas que eu quero definir. E aqui eu vou definir uma lista de colunas, tá ok? Esta lista de colunas, vamos começar por aqui. Então vem grid.column, aqui é grid.column, e aí eu vou passar as propriedades para ela. A primeira coluna que eu quero é o column name, que é o product name, tá? E como é que você quer chamar o cabeçalho dele? Como é que você quer chamar o header? Olha, no header pode colocar o próprio texto produto. Perfeitamente. Tá, então feito isso, está montada essa coluna. Tá, e como eu tenho a possibilidade de colocar várias colunas, eu vou sempre dividir. Então, aqui ó, grid.column, eu vou colocar a estrutura. E aqui eu vou definir para ele quem que ele vai exibir. Aqui entre aspas, o column name, vamos colocar o unit price. Unit price, e eu quero que ele exiba, eu tinha colocado, cadê o header? Aqui, ó, header, dois pontos, e aqui vai ser o preço do produto. Então eu tenho produto preço, vamos dar um Ctrl+C, Ctrl+V, tá, produto preço, aqui eu tenho units in stock. Na verdade você tem que pegar a sua entidade de produtos e colocar o nome das colunas aqui, né? Aqui vai ser estoque. Muito bem. Vamos dar um Ctrl S para salvar. Volta lá e dá um F5. Olha só o que acontece. Tá vendo que coisa linda? Ó? Tenho aqui então o produto, preço e estoque, sendo que você pode também colocar em ordem crescente por qualquer uma das colunas, em ordem crescente ou decrescente. Tá? Isso é automático no seu grid. Aqui vamos voltar para 10 por página para ficar melhor, né? Tá, agora vamos melhorar o layout aí. Tá, se você pensar que
Vamos voltar aqui no colunas. Aqui eu tenho uma coluna que é o Product Name. Eu gostaria de colocar um formato nessa coluna para que ele possa virar um hyperlink. Ou então, antigamente, se você notar, lá embaixo, você tem uma série de HTML Action Link. Né? Esses Action Links que nós temos aqui, olha só, eu vou copiar apenas um deles, Ctrl C, para mostrar como que ele é montado. Ó. Deixa ele aqui por enquanto. E nós já vamos ver como é que eu vou montar esse Action Link aqui. Então, ó, eu vou definir aqui, teremos um grid.column. Esse grid.column eu vou colocar um format. O format, olha só que interessante. O format ele vai disparar um objeto do tipo dinâmico, porque ele vai criar em tempo de execução. Né? Ele vai disparar um action que vai montar quem é o objeto. Então aqui eu vou colocar entre parênteses uma variável, sendo que eu vou atribuir uma expressão lambda para ela, que essa expressão lambda vai ser o quem? O próprio HTML que nós temos montado ali. E nesse caso, olha o que eu vou fazer. Eu vou dar um Enter aqui. Eu vou tirar esse arroba, então vai ficar html.actionlink. Aqui o nome não é mais edit, vou colocar como editar. E ele vai chamar o action edit e vai passar um parâmetro, que esse parâmetro é exatamente o product ID. Tá? Então vou fechar aqui a chaves, o parênteses desse aqui. Então esse aqui ficou o edit, né? Ó, Ctrl C, vamos dar um Ctrl V aqui. Esse Ctrl V eu vou colocar, se eu tenho do edit, nós tínhamos detalhes, e aqui ele vai para um action que é o details. E para finalizar, aqui faltou uma vírgula. Aqui eu vou colocar mais uma vírgula. Vou pegar essa linha inteira. Ctrl C. E aqui vou dar um Ctrl V. Tá, então olha só. Eu vou continuar mantendo exatamente, aqui é excluir, os 3 hyperlinks que nós tínhamos. Aqui é o delete. Aqui eu vou tirar essa última vírgula. Pronto, Ctrl S, vamos ver como é que está ficando o nosso layout. Olha só, tenho aqui então as 3 colunas, produto, preço, estoque, e aqui respectivamente editar, detalhes e excluir para cada um dos elementos. Se você notar aqui, ó, pega esse tofu, olha aqui, ó, editar, olha lá no rodapé para onde vai, edit /14, ele entra no modo de edição, volta lá. Pega detalhes dele, vai para details 14. Vamos escolher um produto aqui, ó. Vamos colocar, por exemplo, em ordem decrescente aqui de próxima página. Tem um produto. Aqui, o produto, esse aqui, vamos excluir. Delete. Aí ele mostra o produto, tal. Vou excluir isso aqui. Delete. Pronto, excluiu o produto. Tá, perfeito. Agora, o que eu quero fazer? Então, esse bloquinho aqui nós já fizemos, né? Como é que eu posso fazer aqui, ó, estoque? Eu não quero que esse estoque esteja disponível para você fazer o sort. Então, eu posso definir que o header dele é estoque, correto? Eu posso colocar quem sort, que é esse outro atributo, igual a falso. Ctrl S para salvar. Vamos lá ver como é que ficou? Ó, dá um F5. Então, esse estoque não é possível você fazer o sort, que é a classificação. Tá, agora uma outra coisa interessante que a gente usa bastante é a parte de formatação. Né? Se você notar aqui o Unit Price, olha, ele não está numa formatação legal. Tá bom, então o Unit Price está aqui. Ó. Ele tem um header, né? E eu vou colocar agora um outro atributo. Então, vou dar Enter aqui, vou escolher o format. Esse format, 2 pontos, mesma coisa, ele vai criar dinamicamente, tá? E aqui eu vou colocar então, o item que ele vai disparar vai ser uma expressão lambda que vai disparar um delegate automaticamente, que vai fazer um string.format, e aqui é uma expressão. Se ele é uma expressão, tudo que vier aqui dentro, então, entre aspas e chave, 0, 2 pontos,
Vamos colocar moeda com duas casas decimais, e ele precisa dizer, obviamente, porque eu estou usando string.format, quem? O item.unit price. Então isso aqui vai ser criado dinamicamente, tá? Vou até dar Enter aqui para você não confundir. Ó. Esse format vai ser criado dinamicamente pelo delegate. Tá, dá um Ctrl S, F5, ver como é que ficou lá a formatação. Então, numérico no formato moeda, né? R cifrão, o número com duas casas decimais. Você pode navegar automaticamente qualquer uma das páginas. O formato, obviamente, se mantém, porque ele é aplicado diretamente no grid.column. O que mais? Outra possibilidade, olha, como é que eu posso tornar um texto virar um link? Né? Como se fosse um desse aqui. Ó. Vamos pensar que eu gostaria de também chamar o método de details, só que se eu tirar essa coluna de details, eu queria colocar o link aqui numa coluna de dados. Então vamos pensar assim. Ó. O product name é exatamente a coluna que tem o link que eu vou querer montar. Mas eu posso fazer de uma outra forma. Vamos colocar um format, dois pontos, e esse format vai vir um arroba. Você quer exibir de que maneira mesmo? Text, né? Então, ó, text, fecha. Bom, se eu abrir, deixa eu já fechar isso aqui, porque vai ficar exatamente nesse formato. E aqui dentro do text, eu vou dar um Enter e eu vou ter que criar um link, não é? Então, para criar um link, vamos usar aqui um Blazor de HTML. Eu tenho um tal de Action Link, que ele vai montar um link para algum lugar. O que eu preciso? Bom, ele retorna um objeto. Então, eu vou ter que fazer um cast, antes de mais nada, um cast para string de quem? Do item, ponto, o nome do product name, que é o nome do produto, vírgula. Tá, esse Action Link, olha só, ele pede o Action Name. Qual é o Action Name? Ou seja, para onde que ele vai? Ele vai para uma action chamada Details. Tá, e qual é o controller mesmo? Bom, o controller nós vamos chamá-lo o próprio controller de produto, produtos. Tá, e aí, como é que ele vai saber quem que ele vai ter que levar como parâmetro? Então nós vamos definir um new id igual item.product id. Vai errar na digitação, senão dá pau. Vai ter algo selecionado? Não, então passa nulo para ele. Perfeito. É basicamente exatamente essa é a sintaxe. Ctrl S, dá um F5 aqui. Vamos ver como é que fica a formatação. Olha só, já colocou exatamente o link que eu quero. Olha só esse link aqui. Ó. Vamos pegar esse elemento, ele vai para, olha o rodapé, details barra 43. Se eu pegar esse daqui, também vai para details barra 43. E o action é produto. Opa, acho que eu errei aqui. Deixa eu dar um Enter. Realmente eu errei, tá vendo? Produtos. Então volta lá. O action dele aqui ó, é produto. Porque Ctrl S, né? Vamos pegar, ele vai para produto, né? Então aqui em controller, dá uma olhadinha aqui, ó. Controller produto. Isso, vai para o action de details dele. Ctrl S para salvar, dá um F5. Deixa eu ver como é que ficou. Tá lá, ó. Action. Isso, agora sim. Tá vendo? I pop cough. Volta lá, pega esse chai. Ó, o chai para onde está indo. O produto tá aqui, ó, chai. Obviamente, isso aqui é a página de details, né? No layout algum. Então, basicamente é isso, pessoal. Que você pode trabalhar com esse grid. Ele é ultra fácil e bem funcional. Muito legal de você trabalhar com essa funcionalidade, onde você pode colocar links, pode colocar colunas do jeito que você quiser e pode também customizar as colunas da maneira que você precisar. Por exemplo, ó, se você notar, onde é que está a categoria aqui? Ah, a categoria não está aqui, né? Mas espera aí, Renato, a categoria não pertence ao item produto, ele pertence ao categories, ponto, e aí tem o nome da categoria. Espera aí, abre aqui o models, pega lá, models, pega aqui o URM. Eu não tenho aqui ó, o nome da categoria, eu tenho o category ID. Pois bem, mas eu tenho acesso a esse description e ao category name, correto? Então vamos pensar da seguinte maneira. Se eu tenho acesso àquele elemento, eu gostaria de colocar aqui o elemento em si. Então eu vou
adicionar uma nova coluna aqui, essa grid.column. Esse grid.column terá uma chamada para categories.category_name, vírgula. O que você quer chamar no header mesmo? Olha, no header eu quero chamá-lo de categoria. E dá um Ctrl S aí, vai lá, dá um sort. Vamos dar uma olhadinha? Olha só, categoria. Cada uma dos produtos, né? Se eu clicar aqui no item da categoria, inclusive, ó, ele permite você fazer o que? O sort. Olha só, maravilhosamente bem. Então, isso também vale dizer que esse elemento ele não está vindo da minha entidade de produto, mas eu tenho acesso a ele através do próprio vínculo do ORM, então onde ele se localiza. Tá? Então, trocando em miúdos, moçada, faz o seguinte, ó. Na primeira linha, você já tem uma enumerable de produtos. Se eu já tenho uma enumerable de produtos, eu defino aqui uma variável chamada grid. Essa variável é do tipo WebGrid, está vendo aqui no var? O WebGrid eu falo para ele quem é a fonte. A fonte vai ser o model, que está lá na primeira linha. Define algumas propriedades, você pode pesquisar várias propriedades do WebGrid em si. E aqui no layout você monta do jeito que você quiser. Grid.getHTML, pronto, ele já montou o grid. Só isso que você precisa. Aí nós customizamos com algumas propriedades e as colunas que eu quero que sejam expostas no grid. Sendo que algumas colunas vai ter, por exemplo, links, vai ter formatação, né, da maneira que eu coloquei aqui, e esses 3 hyperlinks também para chamar os devidos actions daqueles controllers. Então é bem fácil trabalhar com o WebGrid, vale a pena você dar uma olhadinha, dar um F12 no WebGrid, você vai ver tudo que é possível de propriedades e métodos dele. E aí você pode estudar ou até pesquisar no próprio help ou na internet.